Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like para dar aquela fortalecida. Então bora lá. Considere a sequência de reações. Então nós temos um tipo de reação, tá vendo? Que a gente tem um modelo e a gente vai fazer a partir dele. Então nós temos essa sequência, nós temos um alceno que na presença de ácido bromídrico forma uma substância X e duas dessas substâncias X reagem com o sódio formando o meu composto final de C6H14 mais 2-iodeto de sódio, tá? Então, nós temos o que aqui, pessoal? Sabe-se que na adição de ácido bromídrico, HBr, a uma ligação insaturada, o átomo de hidrogênio do ácido adiciona-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da ligação insaturada. Regra de Markovnikov, ou seja, tá vendo que nós temos HBr? Aqui é brometo de sódio, tá? Não iodeto, tá, pessoal? Tá vendo que o hidrogênio aqui do ácido bromídrico, ele vai para o carbono mais hidrogenado. Ou seja, quando eu tenho uma quebra, né, eu tenho uma reação de adição aí no início. Então, eu tenho um alceno, eu quebro uma dessas ligações e o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, tá bom? E o bromo vai para o carbono menos hidrogenado. Mas a gente vai montar aqui a estrutura. Com base nessas informações, escreva desculpa, pessoal, as fórmulas estruturais e os nomes oficiais do intermediário X e do produto orgânico final, que é o C6H14. Então, nós temos que ter essa fórmula. Então, vamos montar o X que a gente chega na outra forma. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Na primeira parte, então vou até escrever aqui, ó, primeiro e segundo aqui, para a gente saber a divisão e o que a gente está montando. Tá vendo que nós temos o composto, né? O alceno aí, que é o propeno ou propeno. Então, nós temos isso daqui, não temos? Vamos escrever como tá aí no modelo. Então, nós temos aqui, ó, H2C, C, o hidrogênio aqui em cima, CH3, mais HBr. Tá vendo que a gente forma um composto? Nós temos dois reagentes e forma um composto. Isso aqui só pode ser uma reação de adição, no caso aqui de orgânica. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Uma dessas ligações serão quebradas. Ó, eu não tenho uma dupla ligação aqui. Se é de adição, ela se quebra e eu formo, ó, continua uma simples aqui e cada carbono fica com, né, uma ligação sobrando. E é o que vai acontecer o quê? O hidrogênio aqui do HBr, ele vai para o carbono mais hidrogenado, ou seja, vai ser esse carbono aqui da ponta. E o bromo vai vir no carbono menos hidrogenado. Então vai ficar como? Aqui, ó. Tá vendo? A gente pode até representar dessa forma aqui para a gente entender para onde foi o composto, tá bom? E ó, tá vendo que aqui vamos colocar até o hidrogênio aqui para cima, ó, só para a gente ter uma noção. E o Br aqui embaixo. Tá legal? Então a gente pode escrever essa estrutura como H3C, CH, CH3 e o bromo no carbono secundário, tá? Do propeno aqui. Então nós descobrimos o X. E como que fala esse X, né? Qual que é o nome desse X? É 2-bromopropano. Tá legal? Então nós temos aqui, ó, 2. O nome dessa substância é 2-bromopropano. Ou brometo de isopropila. Mas vamos ficar só com o nome oficial. Nesse caso aqui, agora a segunda parte, pessoal, eu vou fazer mais ou menos desse jeito aqui, ó. Só para a gente ter uma noção. Tá vendo o quê? O que, que ele tá falando? Eu tenho duas substâncias desse X que nós formamos aqui, tá certo? Temos duas. E o que, que aconteceu em relação a isso? Um bromo de cada estrutura X vai reagir com um sódio aqui. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou escrever
a forma como a gente tá vendo. Então, nós temos... Pode escrever tanto para baixo quanto para cima, tá? Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. CH, CH3. E temos um bromo. Mais 2 sódios. Se nós temos 2 sódios, um desse sódio vai reagir com esse bromo aqui, certo? E eu vou reescrever essa estrutura novamente, que elas vão se unir nesse caso. Então, nós temos, ó, CH, CH3. E nós temos um bromo. Tá vendo? Vou até circular os bromos aqui, ó. Um bromo vai reagir com um sódio. Vamos colocar para cá. Como eu tenho 2, ó. E esse outro bromo vai reagir com outro sódio. Formando o quê? 2... Deixa eu apagar aqui, ó. Formando 2 brometos de sódio. Tá vendo? E não 2 iodetos, tá? Tudo bem, mas é só pra gente ter uma noção em relação a isso daqui. Tá legal? Então, se a gente tem a estrutura X mais o quê? Agora, tá vendo que onde que sobrou essa ligação? Aqui, pessoal. Tá vendo que sobrou no meio dos dois? Das duas estruturas, elas vão se unir. Elas vão se juntar, essa parte. Tá vendo? Elas vão se unir pelo carbono, literalmente pelo carbono secundário. Das duas. Então, a estrutura vai ficar mais ou menos como? Se nós desenharmos ela do jeito que tá vindo, ela não vai ficar assim, ó. Vai, ó. H3C, CH, e eu tenho uma estrutura para cá, ó. CH3. E eu tenho a mesma estrutura aqui embaixo, ó. CH, CH3. Tá vendo? Eu fiz a união dela. Só que para nós escrevermos ela de uma forma, vamos dizer, aberta, tá? A gente tem que identificar a cadeia principal. Nesse jeito fica até um pouquinho mais difícil. Mas abrindo, pessoal, vou até fazer de um azul mais clarinho aqui, ó. A gente tem que identificar a cadeia principal. A cadeia principal não é exatamente essa daqui, ó. Então, nós temos 2 radicais metil. Nesse caso, ficaria assim, ó, escrevendo ela aberta, que a gente vai escrever o nome ali embaixo. Eu acho que é mais fácil a gente fazer desse jeito, para a gente visualizar, e depois a gente consegue abrir a estrutura e escrever. Eu acho que assim, se você já tem o conhecimento e já consegue bater o olho e ver, ótimo. E ela não vai ficar aberta desse jeito aqui, ó. H3C, CH. Eu tenho um metil aqui. CH. Eu tenho mais um metil aqui. E um CH3. Tá, exatamente. Certo? Poderia ser feito dessa forma? Poderia. Ou a gente poderia ter feito desse jeito. Certo? Então, qual que é o nome dessa minha estrutura? Tá vendo? Referente a isso daqui, com essa estrutura, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, butano. Então, eu tenho 2,3 de metilbutano. Então, a gente pode escrever aqui, ó, 2,3 de metilbutano. Certo, pessoal? Se nós contarmos, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, C6, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Então, C6H14. Então, nós temos exatamente aquilo que foi pedido. Tá legal, pessoal? Então, temos que tomar muito, mas muito cuidado com aquilo que a gente está escrevendo. Então, a partir desse modelo de reação, a gente consegue resolver a questão. Não é tão difícil assim, mas a gente tem que lembrar algumas regrinhas. Tá legal, pessoal? Até que foi um exercício relativamente tranquilo,
né? Alguns domínios, vocês podem ver que eu já parti um pouco, fui um pouco mais rápido, porque a gente já tem que ter uma noção de toda a parte de orgânica, de saber montar a estrutura, os nomes em relação a isso. Tá legal? Então, nada que a gente não consiga fazer aqui. Então, se você tá com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E também, se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag reação de um modelo, tá? Para saber se você chegou aqui, porque ajuda a engajar o vídeo. E claro que eu tenho que agradecer todo o carinho, todo o apoio, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais e eu consigo trazer mais conteúdo de qualidade aqui para vocês. Conto com o apoio de vocês, tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!